Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cias. Faço aquele convite de sempre, te inscreve, aciona as notificações, deixa teu relato, teu comentário, que é muito importante para a gente. Acompanhe metsu.com todas as informações, dados das cheias que afetam, que impactam milhares de pessoas aqui no Rio Grande do Sul. São muitos rios em situação de cheia. O Guaíba, na segunda-feira, atingiu a segunda maior cota da história de medição no cais Mauá. Em Porto Alegre, 3,26 metros, desde 1941, na grande cheia, nós não registrávamos um nível tão alto do Guaíba. Acompanhe a previsão aqui para a sua cidade e também nosso monitoramento de raios e imagens de radar. Vamos falar de como será a chuva nesses próximos 10 dias em todo o território nacional, e temos um dado interessante. Quando a gente olha o mapa, a gente vê de novo que a chuva se espalha. Claro que não vai chover todos os dias, né? Essa chuva vai ter um comportamento dependendo do tipo de fenômeno que irá atuar. E o Nordeste segue sendo a região com menos chuva. Vejam que chove um pouco mais no Norte. Mas a boa notícia é que aquela onda de calor extrema chegou ao fim. Nós temos ainda uma grande preocupação aqui no sul do Brasil, apesar do tempo firme da segunda, em parte desta terça-feira, os rios ainda têm toda aquela circulação natural ao longo das bacias do Rio Uruguai, o Jacuí, o Rio Caí, o Rio dos Sinos, todos eles desaguando aqui, passando pelo Guaíba antes de chegar à Lagoa dos Patos. Então tem muita coisa ainda para ser acompanhada, monitorada. As famílias, infelizmente, não poderão voltar para casa rapidamente. Esse é todo um processo natural que ainda deverá ser acompanhado. E quando a gente olha os volumes, a gente vê que Centro-Sul com as áreas ainda com maiores acumulados, mas a gente não vê excessos, pelo menos no território nacional. Tem aqui uma área de chuva volumosa sobre o Paraguai, com volumes muito altos, e que pega parte ali da fronteira tríplice e pegando também o nordeste da Argentina e o Paraná, que a gente vai falar agora. Aqui nós temos justamente nessa área aqui a projeção de volumes altos, na casa de 200 a 300 milímetros, então volta a chover mais forte no Paraná. Essa chuva da última semana ela pegou mais Santa Catarina e Rio Grande do Sul, então estará um pouquinho mais acima. A gente vê aqui no Rio Grande do Sul, claro, a gente vai ter chuva agora voltando entre os dias 22 e 23, que se espalha pelo estado, 24, 23, 24 fica mais no norte gaúcho, depois na outra semana, lá entre 27 e 28, um novo período. Então, são basicamente 2 períodos de chuva aqui no sul do Brasil, nesta semana e na semana que vem, nos últimos dias do mês de novembro. Terá intervalos de melhoria, na quarta e na quinta só aparece em grande parte, na quinta e na sexta, melhor dizendo, o tempo volta a abrir em grande parte das regiões, a chuva fica mais na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e claro, os estados vizinhos recebendo ainda bastante chuva, e depois na semana que vem, lá entre os dias 27 e 28. Volumes aqui na faixa norte ainda bem significativos, na casa de 100, 150 milímetros, algumas áreas de 200 milímetros, e a gente tem que levar em conta que só neste começo, nesses 20 dias de novembro, muitas áreas aqui já tiveram mais de 350 milímetros, então é mais um mês que vai terminar aí com 500, 600 milímetros em algumas cidades gaúchas. De novo, a metade sul não foi tão afetada nesse mês, pelo menos por enquanto. Tem um sinal de chuva mais forte que deve acontecer aqui de terça para quarta, com volumes aqui na casa de 50, 70 milímetros, mas Campanha, Oeste, com 50, 75 milímetros em todo esse período de 10 dias pela frente. E aqui mais ao norte da Lagoa dos Patos, pegando parte da região metropolitana, em direção ao litoral, a 30 a 50 milímetros, e da Serra em direção ao médio, ao Uruguai, que chove mais. Santa Catarina tem uma área aqui no Vale do Itajaí, que é preocupante, ainda com mais 150 a 200 milímetros, e toda essa faixa aqui mais próxima à bacia do Rio Uruguai, metade sul e oeste de Santa Catarina. E, de fato, o Paraná, que deve receber os maiores volumes nesses próximos 10 dias. Atenção, oeste do Paraná, algumas áreas aqui com volumes acima de 200 milímetros, Grande Curitiba com 100, 150 milímetros, região de Florianópolis com 75, 100 milímetros, e Porto Alegre é a capital que deverá ter menos chuva nesses próximos 10 dias. O Sudeste a gente vê chovendo bastante, com volumes bem expressivos entre São Paulo, o sul de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro. Isso mostra que o regime de precipitação está começando aquela transição já, que é esperada mesmo acontecer no mês de novembro, então a chuva começando a ocorrer com maior frequência. Teremos vários dias aí de instabilidade ao longo desta semana e também no início da semana que vem. Então essa é a chuva que faz diferença, que infiltra no solo, que vai repondo a umidade, melhora a qualidade do ar, traz um refresco também no padrão de temperatura. Minas Gerais, que ainda teve na segunda-feira marcas altas de temperatura, ainda tem alguma elevação nesses próximos dias, mas não há previsão daqueles extremos. São Paulo, então, com destaque, vejam aqui a região do Vale do Ribeira, Baixada Santista,
com volumes na casa de 100 a 150 milímetros, provavelmente termina o mês de novembro até com chuva perto ou acima da média, e olha, levando-se em consideração que tivemos muitos dias de tempo firme, Centro-Norte também com 100, 150 milímetros, Triângulo Mineiro com bastante chuva, e claro, ainda há risco de alguns temporais, pega aqui parte do sul de Minas Gerais também com 50, 100 milímetros, a área mais central, já perto de Belo Horizonte, com volumes bem irregulares, algumas partes com 10, 20, 30 milímetros, o norte chovendo pouco, tem alguma parte aqui mais próxima do sul da Bahia, perto do Espírito Santo, que tem chuva, mas não é muito significativa, não. Rio de Janeiro, algumas áreas pode ter chuva forte ainda, e como o interior também de Minas Gerais, aqui na altura do Distrito Federal, alguns volumes na casa de 50 milímetros podem acontecer. O centro-oeste, a gente vê a chuva mais parelha aqui em Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e o oeste de Mato Grosso. Tem algumas áreas de irregularidade aqui também, um pouco mais na área, no centro do continente. Distrito Federal também com 30, 50 milímetros, mas olha, o sul de Goiás aqui com volumes na casa de 100 a 150 milímetros, grande parte do Mato Grosso do Sul também na faixa dos 150 milímetros, algumas áreas com 200, oeste de Mato Grosso com 100 milímetros, e aqui a parte mais leste com volumes menores, assim como o norte de Goiás e o Distrito Federal. O Nordeste continua ainda no Mato Piba, concentrado aí a chuva, embora muito irregular, a gente vê uma grande diferença de escala de cores, o que significa que são pancadas mais isoladas, alguns pontos de chuva forte, outros de chuva passageira. Então, quando a gente olha a soma de 10 dias, a gente vê essa diferença de volumes de uma área para outra. Então, pega toda a região do Mato Piba, o norte aqui do Maranhão, do Piauí, grande parte do Ceará e Rio Grande do Norte praticamente sem chuva. A gente tem alguma condição de instabilidade passageira no litoral da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe, assim como o litoral também da Bahia. E o interior da Bahia recebe chuva, mas a área mais central não chove. Também aqui a região mais do Agreste, do Sertão, também sem chuva aqui nesses próximos 10 dias, a não ser essa região mesmo, aqui mais próximo do Mato Piba. E aí, olhando para o norte, também Tocantins, com essa irregularidade, chovendo em grande parte do Pará. Fazia tempo que a gente não via a chuva melhor distribuída aqui sobre o Pará, o que é importantíssimo, uma área que está sofrendo demais também com escassez de chuva, com calor. O Amapá chegando a chuva também, a região amazônica, aqui a região do Amazonas, com uma condição de chuva melhor distribuída, Rondônia e Acre, e também sul de Roraima. Então, a gente pode ter aí pancadas de chuva, alguns temporais acontecendo, e na soma, volumes aqui na casa de 100, 150 milímetros, em grande parte aqui, mais do oeste da região. A gente vê que no setor mais leste, Amapá, Pará e Tocantins, ainda tem uma certa irregularidade de volumes muito diferentes de uma região para outra, mas uma chuva mais parelha em termos de volume quando a gente soma esses próximos 10 dias nesse setor do norte do Brasil. Então, em geral, posso dizer até que a gente está com boas notícias, melhor se não chovesse mais aqui no sul por uns 10, 15 dias, para que a gente pudesse se recuperar de toda essa situação de cheia, de enchentes recorrentes nesse ano de 2023, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, temos sido muitas vezes castigados neste ano, está muito difícil, está muito complicado, as pessoas nem conseguem se recuperar e já vem uma outra situação de desastre. Então a gente espera aí que, com a chuva se distribuindo agora por outras áreas do Brasil, tira um pouco dessa pressão da chuva, da umidade aqui no sul, especialmente em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E siga nos acompanhando, todos os alertas, as informações, lá em metsul.com, eu volto aqui no canal também, nas nossas redes sociais, e na medida do possível, uma excelente semana, uns próximos dias sejam mais tranquilos aí, pelo menos com alívio do calor e com a redução da chuva aqui no sul. Fiquem atentos.